Nesta videoaula, nós iremos falar um pouco sobre as faixas. É um item muito importante, porque muitas vezes é através das faixas que nós fazemos o nosso quantitativo, a distribuição das nossas barras longitudinais, das nossas barras transversais, nos nossos elementos estruturais. Nós iremos fazer o lançamento de faixa múltiplas posições, faixa constante, faixa variável, e uma opção aqui também é faixa variável quando você tem o contorno do tipo de múltipla linha, de uma polilinha. E aqui uma linha simples. Tem uma pequena diferença. Nós iremos começar fazendo o lançamento de uma faixa de múltiplas posições. Vamos observar aqui que para você determinar uma faixa para o seu ferro, para a sua armadura, primeiramente você deve definir o espaçamento desta armadura. Vamos selecionar aqui na aba Gerais e vamos definir, por exemplo, vigas 15 centímetros. Ok. Vamos na aba Ferros, no menu Ferros, Faixas, e vamos selecionar múltiplas posições. Vamos selecionar aqui. Observe a janela de mensagem, entre com a direção da faixa. Nós queremos a faixa exatamente nesta direção, portanto, 0 grau. Ponto de início da faixa, vamos deixar, clicou no lado errado, vamos dar um S novamente. Faixa de multiposições, o ângulo da faixa 0. Vamos clicar no início da faixa, no final da faixa e vamos posicionar ela exatamente aqui. Vamos novamente, múltiplas posições, 0, vamos posicionar ela exatamente nesta posição aqui. Vamos alinhar aqui. Vamos selecionar a nossa faixa, F6, e vamos aqui selecionar vigas, pessoal. Opções típicas de viga. Essas opções vêm dos critérios. Vamos dar um OK. Vamos observar esses critérios. Se você vier aqui selecionar o seu edifício, vamos aqui em edifício, critérios e aço e desenho de armações, vamos colocar comum a todos os pavimentos, nós temos diversas configurações referente às nossas faixas, nossas barras. Por exemplo, aqui a barra de usina, você pode modificar. As nossas faixas de distribuição, vigas, pilares, lajes, fundações, nós temos diversas configurações que nós podemos fazer. E a partir do momento que você tem essas configurações, e se você vier aqui selecionar F6, você tem essas configurações pré-definidas exatamente nesta janela. Se eu selecionar vigas aqui, irá pegar aquelas configurações lá dos critérios. Vamos dar um OK e vamos deixar estas duas faixas. Nós já fizemos o lançamento das nossas faixas de múltiplas posições. Agora nós iremos associar exatamente esta barra. E vocês verão que vai atualizar a quantidade de barras. Vamos associar o ferro. Observe a sua janela de mensagem. Associe o ferro da faixa de distribuição. Selecione a faixa. Vamos selecionar a faixa. Agora, selecione o ferro associado. Vamos selecionar esse aqui. Observamos e já modificou para 30 a nossa quantidade. Vamos novamente associar, selecione a faixa de múltiplas posições, vamos selecionar aqui, e agora selecione o ferro, vamos selecionar aqui. E assim nós já fizemos o lançamento das nossas faixas referente aos nossos estribos de uma viga, por exemplo. Vamos salvar, que depois será disponibilizado esses arquivos para vocês fazerem também. Fizemos o lançamento das nossas faixas múltiplas, agora nós iremos fazer o lançamento da nossa faixa constante. Como eu mostrei anteriormente, deve-se definir o espaçamento da sua armadura. Aqui vamos deixar 25 centímetros. Vamos dar um OK. Barra de 10? Barra de 10. Vamos continuar com a nossa barra de 10. Em linhas, observe esse multiplicador. Sempre observe esse multiplicador, pessoal. Vamos dar um OK. Vamos aqui em constante. Selecione o trecho do ferro a ser distribuído. Nós queremos esta parte. Ponto do início da faixa. Nós queremos exatamente neste ponto.
e aqui neste ponto. E iremos posicionar a faixa exatamente aqui. Se eu selecionar F6, eu quero na aba Gerais, Formatos, Linhas, Faixa. Na faixa eu quero faixa de laje. E vocês podem observar aqui que nós temos diversas configurações, que essas configurações mudam, como eu mostrei anteriormente nos critérios. Vamos colocar aqui lajes. Vocês podem observar que desmarcou todas essas opções. Porque em laje, nós só temos o comprimento da nossa faixa. E aqui nós temos as características do nosso ferro, da nossa barra de aço. Fizemos o lançamento da faixa constante. Agora vamos fazer o lançamento da nossa faixa variável. Vamos selecionar a faixa variável. Selecione o trecho do ferro a ser distribuído. O trecho do ferro que será variável é esta parte reta. Então vamos dar um clique neste ponto. Ponto de início da faixa, também deste ponto até este ponto aqui. Selecione o elemento de contorno. O elemento de contorno será onde vai variar a nossa barra. É desta linha até esta linha aqui. Vamos dar um ESC. Primeiramente, pessoal, deve-se definir o espaçamento. Vamos selecionar aqui. Vamos colocar 20 centímetros. Ok. Vamos lá novamente. Variável. Selecionar a barra, a parte da nossa barra que irá variar essa parte reta, o início e o fim da nossa faixa. Agora a parte que ela irá variar. Selecione o elemento de contorno que ela irá variar. Vai ser desta parte até esta parte aqui. E vocês têm uma pré-visualização da distribuição da sua armadura. Vamos dar um Enter e assim nós já temos a nossa faixa. Vamos selecionar F6 e vamos aqui em faixa e colocar novamente lajes. Vamos colocar um traço desta vez e assim nós já temos a nossa faixa variável. Vamos selecionar, vamos agora fazer um lançamento com essa linha múltiplas. Com essa linha múltipla. Vamos aqui em faixa variável. Novamente selecione o trecho do ferro que irá variar. É esse ferro reto. Essa parte reta. O início, o fim e a parte que irá variar. Novamente, pessoal, definir o espaçamento. Eu já coloquei aqui para não esquecermos. Definir o espaçamento, 20 centímetros. Vamos novamente em variável, selecionar o nosso ferro, inicia, finaliza e agora selecione o elemento de contorno. Agora precisamos clicar apenas uma vez, por ser uma linha múltipla. E nós já temos uma pré-visualização da distribuição da nossa barra de aço. Vamos dar um Enter e vamos posicionar ela exatamente aqui. Seleciona F6, faixas, vamos utilizar lajes e o traço. Ok. E assim já definimos as nossas faixas. Faixas de múltiplas posições, constante e variável. Uma opção que vocês se atentem, por exemplo, se eu vier aqui na faixa, na parte geral, renumerar a posição, vamos renumerar, e tabela de ferros, gerou a nossa tabela. Podemos observar que a posição 7 ela está variável. Vamos observar aqui N7 e aqui N7, ela está variável. Mas ela irá te dar, vamos inserir aqui, a tabela. Mas esta tabela ela vai te dar de uma forma geral a quantidade desta barra variável. Mas se vocês quiserem deixar de forma mais específica estas barras variáveis, pode selecionar aqui na aba Ferros, Faixas, Tabela de Ferro Variável. Selecione o ferro de distribuição. Vamos selecionar aqui e vamos posicionar. E assim você tem as diversas posições que essa barra de aço irá variar. Novamente, tabela de aço,
Vamos selecionar aqui de ferro variável e vamos posicionar. Vamos posicionar A neste ponto, vamos ligar o ortogonal e vamos posicionar exatamente neste ponto, que aí ficamos alinhados. E assim você tem a sua tabela geral de aço e você tem a sua tabela de ferros variáveis, com as diversas posições que serão utilizadas para fazer o lançamento das suas barras de aço.